gente, sejam bem-vindos ao meu canal, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam mais nenhum vídeo e bora pro vídeo porque eu não gosto de enrolação, eu já gosto de ir direto ao ponto nos meus vídeos, tá? Então, gente, hoje eu tava aqui refletindo a respeito de relacionamento, né? Teve um vídeo que eu fiz aqui no canal, já não lembro quando foi, mas eu falei, né, que dos 20 aos 30 é a idade de ouro, né? A idade onde você tá jovem, onde as escolhas que você faz são escolhas decisivas, geralmente são escolhas que repercutem ao longo da sua vida e que é importante a gente fazer excelentes escolhas nessa fase, tá? E tem até um livro que é sobre isso, eu não li esse livro, não cheguei a ler, mas é dos 20 aos 30, a idade decisiva. E aí tem uma mulher andando como se fosse uma ponte, né, com o peso de um lado 20 e do lado 30. Depois eu vou dar uma lidinha nesse livro para eu poder falar aqui para vocês o que eu achei desse livro e tudo mais, até porque aqui no meu canal eu meio que trago de tudo um pouco. Não tem um tema central que eu falo sobre política, relacionamento, livros, enfim, eu vim falar aqui para vocês o que tá na minha mente, entendeu? O que tá passando às vezes na minha mente que eu acho interessante falar, né, dar um feedback aqui, um insight para vocês, é o que eu geralmente costumo trazer aqui no canal. E eu tava refletindo sobre isso, né? E é verdade, né? Muito das nossas decisões dos 20 aos 30 define a nossa vida. 100% eu acho que não, porque a gente o tempo todo tá crescendo, tá amadurecendo, a nossa mentalidade muda, a gente às vezes faz novas escolhas. Então nem sempre as escolhas que a gente faz dos 20 aos 30 significa que vai ser o resto da vida. Vamos dar um exemplo. Você com os 20 escolhe uma determinada profissão. Isso não significa que pro resto da vida você vai ter aquela profissão, às vezes você pode mudar. Mas geralmente, dos 20 aos 30 é quando a gente tá buscando estabilidade na nossa vida, né? Então a gente tá buscando estabilidade profissional, relacionamento, é geralmente a idade que as pessoas estão aí buscando formar família, ter filhos, né? No meu caso, eu tenho família, eu tenho filho, né? E estou buscando aí cada vez mais me aprimorar profissionalmente, né? Buscar aí a melhora de vida, do estilo de vida. E é a idade que a gente geralmente tá buscando as coisas, né? Então, a gente precisa realmente saber escolher bem, né, nessa época aí, nessa fase de vida, porque realmente as nossas escolhas sempre vão repercutir, né, gente? Sempre vai ter consequências. E sempre eu vou ver pessoas de 40, 50 anos dizer, mas se eu fosse mais jovem, eu teria tido outras decisões, eu teria feito outra coisa. Mas a verdade é que muitas coisas a gente só aprende passando, né? A gente só aprende vivenciando. Eu também, gente, apesar de ter 28 anos, eu não ser tão velha, eu tenho sim meus arrependimentos, eu já pensei, eu poderia ter perdido mais meu tempo em estudos do que relacionamento, eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida, principalmente da juventude, em relacionamentos, buscando relacionamentos, e eu acho que eu não deveria ter focado tanto nessa questão, eu acho que eu deveria ter focado mais nos meus estudos, na minha independência, né, na busca dos meus objetivos, porque, gente, relacionamento é algo, assim, instável, principalmente nos dias de hoje, né, as pessoas, elas não sabem o que elas querem, às vezes as pessoas querem você, daqui a pouco não quer mais, daqui a pouco se interessa por outra pessoa, e você fica vendo navios, aí você investiu naquele relacionamento e fica à toa, e aí, tipo assim, uma coisa que você tem hoje, mas você pode perder, né, já um emprego, por exemplo, instabilidade, se você passa num concurso, por exemplo, é o resto da vida, entendeu, a não ser que você desista daquele cargo, né, mas é mais estabilidade, entendeu? Você tem uma segurança maior. Agora, relacionamento hoje em dia não é algo 100% seguro, a não ser que, assim, você sinta muita segurança porque é uma pessoa de Deus, né? Uma mulher de Deus, um homem de Deus, aí você sente mais segurança para construir uma família, a pessoa tem os mesmos princípios que o seu e tudo mais, mas mesmo assim, gente, tem pessoas que mudam de opinião. Tem pessoas que pensam uma coisa quando começou o relacionamento com você, mas ao longo dos anos do relacionamento vão mudando a cabeça, entendeu? Pode simplesmente não ver mais sentido naquele relacionamento e todo o tempo que você investiu naquele relacionamento ter sido perdido, entendeu? Então, eu acho assim que como relacionamentos são coisas mais voláteis, né, não tem como a gente ter uma garantia, eu acredito que era para eu ter focado mais nos estudos. Mas assim, gente, o que eu vivi também me trouxe muito aprendizado, né? Então, assim, não vamos dizer que eu me arrependo 100% de muita coisa, porque eu acho que eu amadureci muito. Então, tem muita coisa que acontece na nossa vida que faz a gente crescer, amadurecer. Pelo fato de ter namorado, não ter estudado outras coisas, eu me arrependo, entendeu? De ter perdido meu tempo com pessoas que não me levaram a canto nenhum. Isso me arrependo. Mas os meus aprendizados é uma coisa que eu não me arrependo, porque eu acho que eu aprendi muito, eu cresci muito na minha mentalidade. Eu não sei se eu não tivesse tido alguns relacionamentos, se eu teria crescido e desenvolvido tanto. Talvez sim, né? Talvez sim, porque eu acredito que quando Deus toca na gente pra gente crescer e amadurecer, a gente cresce e amadurece, né? Não precisa passar por todas as coisas pra crescer e amadurecer.
Mas, já que eu passei, né, por essas situações, eu não posso voltar atrás e mudar nada. Que bom que pelo menos eu cresci, amadureci, e hoje em dia eu tenho a consciência de que eu faria diferente, né? Dedicaria mais tempo aos meus estudos, aos meus projetos, entenderia que nem tudo na vida é sobre relacionamento, porque assim, a mulher ela é ensinada desde pequenininha, né, a priorizar relacionamento. No meu caso, foi priorizar realmente os estudos, mas a maioria das mulheres é voltado para essa questão do relacionamento, e eu fui também, mais por uma questão da sociedade, da pressão da sociedade para ser voltada a relacionamento. Tem a pressão social de parentes, tipo, você vai na casa de um tio, de uma tia, ele geralmente diz, cadê teu namorado? Ah, não tô namorando, tô solteira. Ah, sério? Mas você vai ficar solteira? Você é bonita? Não, procura alguém, tal, tal. E a sociedade, né, tá sempre cobrando que a gente esteja com alguém, porque se a gente estiver solteira é como se tivesse alguma coisa completamente errada conosco. Então a gente tem que estar com a pessoa ali o tempo todo, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é porque uma pessoa tá com solteira que tem algum problema. Geralmente é uma pessoa que quer estar solteira mesmo e tudo mais, tá focada em outras coisas, né? Às vezes você tá focado em estudar, você não quer namoro. E essas coisas podem acontecer, né? Então, não necessariamente é uma pessoa tá solteira, é uma pessoa problemática, porque as pessoas já acreditam assim, né? Ai, fulano tá solteiro, então fulano é uma pessoa problemática, não deve ser fácil de lidar, não deve ter como sustentar relacionamento. Depende, né? Eu não tô dizendo que não exista esse tipo de situação. Sim, existem pessoas que querem muito um relacionamento, só que elas realmente são muito problemáticas e acabam não dando relacionamento, não dando certo em relacionamento nenhum, né? Porque primeiro elas precisam olhar para dentro delas, tratar os problemas que elas têm, os traumas, as coisas, os conflitos, para depois encarar um relacionamento. Porque se você não cuidar primeiro de você, você não tem como cuidar do outro, né? Então, se você não se sente bem com você mesmo, você não consegue fazer o outro também se sentir bem. Né? A gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, se você não se ama, se você não se cuida, você não tem como amar o outro, você não tem como cuidar do outro. Então, assim, essa questão do amor próprio é algo que, assim, todo mundo precisa cuidar. Todo mundo precisa priorizar, se amar e tudo mais. Então, assim, gente, refletindo, né, sobre tudo isso, eu acredito, né, sinceramente, que a gente tem que observar muito as nossas ações. As nossas ações realmente são tudo, né? É o que vai definir os nossos resultados. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, a gente sempre tem que estar observando aí o que a gente está plantando na nossa vida. O que eu planto na vida de outras pessoas também. Eu planto coisas boas ou coisas ruins, porque ao seu devido tempo eu vou colher. Então, que a gente possa, né, gente, plantar coisas boas na vida das pessoas, fazer o bem, ajudar sempre que possível, né, estar ali disponível sempre que possível. Essa questão de estar disponível para mim é algo complicado, porque eu tenho um filho, bebê, e tá difícil eu estar disponível, porque, tipo, aqui em casa mesmo eu tenho muita coisa para fazer, e na verdade eu estou precisando mais de ajuda do que em condições de ajudar alguém. Mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? A gente tem que ajudar o próximo na medida de condições que a gente tem do nosso tempo, né? Da forma como a gente pode. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então a gente tem que buscar sempre pensar nisso, né? Sempre pensar em plantar coisas boas, em fazer o bem, porque o bem volta, né? O bem volta. Se você é o tipo de pessoa que não desampara os outros quando os outros precisam, Deus ele jamais vai desamparar você. O mesmo socorro que você dá a alguém, Deus também te socorre. Então nunca pense que é em vão a ajuda que você dá, né? Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, porque eu não ia falar sobre isso, mas eu senti aqui de falar isso pra você. Porque tem gente que vai dizer, eu não ajudo porque não vale a pena, porque as pessoas são ingratas, por isso, por aquilo, mas você tem que fazer, não é pelo outro, você tem que fazer por você. Porque é da sua essência, porque é do seu coração, porque é o certo a fazer, entendeu? E deixe que as pessoas se resolvam com Deus. Faça a sua parte, ajude, estenda a mão, entendeu? Porque Deus vai te amparar. Tem gente que esquece o que você fez por ela, mas Deus é aquele que não vai esquecer o que você fez quando você estendeu a mão, quando você ajudou, quando você deu uma palavra amiga, enfim, quando você fez algo por alguém, e não somente para você, quando você não olhou só para o seu próprio umbigo, entendeu? Deus viu aquilo e Deus vai honrar no seu devido tempo. Agora, se você é o tipo de pessoa que não estende a mão para ninguém, entendeu? Que não ajuda ninguém, que acha que tudo tem que girar ao entorno de você, infelizmente, o que é que você vai ter como colheita? O que você espera de colheita? Se você não está plantando nada. Então, é algo que a gente tem que observar, né? A gente tem que parar e refletir na nossa vida. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo.
Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo também, gente, tá bom? Um beijo.